dia, vamos dar início a mais uma live da Casa do Oleiro. Nós tínhamos a intenção de estarmos voltando aos cultos presenciais já hoje, né? Mas tivemos que recuar nessa decisão. A cidade de Sorocaba, ela está recuando aí no seu estágio, né? Nós aguardávamos que de laranja a gente fosse para amarelo, acabou que corremos o risco de voltar para vermelho, e essa semana Sorocaba ainda deve ficar aí mais uns 7 dias sem abrir o comércio que não seja essencial. Então devemos aguardar mais uns instantes aí para termos nossos cultos presenciais. Então vamos manter nossos cultos pela live. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Os irmãos estão chegando ainda aí na nossa live, né? Muito bom dia, os que estão chegando aí. Estou abrindo também aqui os nossos Lesínia, chegando. Deus abençoe, Lesínia. Marcelo Piva, bom dia, paz do Senhor, irmão Marcelo. Glória a Deus. Nós vamos hoje falar sobre um tema bastante relevante, na minha opinião. Nós precisamos na vida ter direção, né, irmãos? Nós precisamos saber para onde nós vamos, senão nós não chegamos a lugar nenhum, né? Se nós não soubermos para onde estamos indo, nós nunca vamos chegar em qualquer lugar. Então, hoje nós vamos falar sobre a direção da igreja mesmo, né? Qual é a visão de Deus sobre a igreja? A igreja somos cada um de nós, somos templos do Espírito Santo, e eu creio que é fundamental. Nós, como igreja, sabemos exatamente para onde vamos, para onde estamos indo, aonde queremos chegar, e qual a direção de Deus para as nossas vidas. E eu reservei aqui um texto da Palavra de Deus, que é muito conhecido de todos, sejamos cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, mesmo os que não frequentam a igreja, já ouviram falar dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, ele é a chave, e creio que para muitas culturas, não apenas para a cultura cristã. Então eu vou hoje tentar passar uma ideia daquilo que eu particularmente entendo que Deus tenha reservado para cada um de nós, né? Qual é o projeto de Deus, qual é o processo de Deus para com as nossas vidas aqui. Como que nós devemos nos comportar? Por exemplo, qual é o comportamento da igreja ante a pandemia? Qual é o comportamento da igreja ante o sistema político? Qual é o comportamento da igreja ante ao sistema cultural de um povo? Como nós devemos nos comportar? Ter posicionamento, não ter, falarmos, não falarmos. Eu vejo, a irmã Lesínia está aqui, né? Eu vejo o nosso irmão presbítero Florenilson extremamente posicionado em relação a tantas coisas, e ele está muitas vezes aí dando a cara a tapa, né? Mas ele sabe qual a posição que ele tem, né? O que ele, onde ele quer chegar, né? É uma pessoa extremamente posicionada, e tem um preço. Tem um preço. Quando nós nos posicionamos, nós temos um preço. Às vezes o preço a ser pago é um preço extremamente alto, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou ler no livro de Deuteronômio acerca dos 10 mandamentos. Eu creio que aqui nós vamos extrair algo muito importante sobre... Eu coloquei 3 pilares, né? O tema nosso é 3 colunas para a igreja contida nos 10 mandamentos. Bom dia, Tereza, bom dia, Débora, Valéria, bom dia, Paz. Ô, pastor Jair, bom dia, Paz, Denise, todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Então, eu vou ler aqui os 10 mandamentos, e eu vou extrair dos 10 mandamentos essas colunas, que normalmente nós pegamos os 10 mandamentos e interpretamos como ordens apenas de cunho pessoal. Quer dizer, eu tenho os 10 mandamentos para a minha vida, e eu tenho que cumprir. Não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente conhece alguns de cor, e eu tenho que cumprir pessoalmente. E eu entendo que esta ordem de Deus foi uma ordem de cunho pessoal, mas principalmente uma ordem
de cunho cultural, de ensino a um povo. Né? Ele estava ensinando o povo judeu. E detalhe, não era uma lei mosaica, não era algo social que Moisés introduziu para administrar um povo. Era uma lei de Deus. Os 10 mandamentos, Deus escreveu em tábuas de pedra. Eu até às vezes falo, né? As leis foram escritas em tábuas de pedra. Né? Se tem outro dia na igreja, existem. A bênção é que os nossos pecados o Senhor escreveu na areia, né? Quando Jesus escrevia sobre a areia, lá e na areia a gente consegue apagar, né? O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Porém, as leis, os mandamentos, os princípios de Deus foram escritos em tábuas de pedra. Isso permanece, isso é para sempre, isso é inalterável. Então, vou pegar aqui Deuteronômio no capítulo 5, vou ler aqui para a gente entender um pouquinho Deus falando com o seu povo. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, Israel, os decretos e a ordenança que hoje lhes estou anunciando. Aprenda, tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança lá em Horebe. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Então você percebe Moisés, porque aqui os mandamentos foram entregues lá em Êxodo, né, no livro de Êxodo. E aqui Moisés está esclarecendo, conversando com o povo aqui, né, em Deuteronômio. O nosso Deus fez conosco uma aliança lá em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você, povo, face a face, no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, Moisés fala: eu fiquei entre o Senhor e vocês, para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. Então o Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu vou ler aqui, e nós vamos falar de 3 pilares, tá? Um dos pilares é Deus. Todo o nosso pensamento, todo o nosso esforço, todo o nosso sentido, toda a nossa cultura, toda a nossa profissão, todo o nosso sistema familiar, tudo que existe tem que estar centrado em Deus. Nós vamos ver aqui nos 10 mandamentos, um dos pilares dos 10 mandamentos é nós nos voltarmos para Deus, é nós olharmos para Deus, é nós cultuarmos a Deus, é termos a liberdade de crermos, de atuarmos, de pensarmos e colocar Deus como centro de todas as coisas. O outro pilar dos 10 mandamentos é a estrutura familiar. Nós vamos ver aqui que Deus se preocupa com a estrutura familiar. E o terceiro pilar dos 10 mandamentos é o direito de propriedade e conquista. Então Deus, ele estabelece esses pilares. Vamos ler aqui, nós vamos discorrer sobre isso, tá bom? Então, no versículo 6. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livrou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Deus falando: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, seja na terra ou nas águas debaixo da terra. Vocês não se prostrarão diante desses ídolos, diante deles nem lhe prestarão culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aí o versículo seguinte, ainda fala de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar seu nome em vão. Versículo 12 fala de Deus. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Versículo 13. Vocês trabalharão 6 dias, e neles farão todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado, para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou tua filha, nem o teu servo ou tua serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que um dia vocês foram escravos no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa.
com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Aqui começa a falar sobre o direito do trabalho, das propriedades, das conquistas, os deveres. Não escravize as pessoas. Lembra que um dia vocês foram escravos, então as pessoas trabalham, vocês pagam ela, mas vocês têm que dar um dia de descanso. Aí o versículo 16 começa a falar sobre família. Versículo 16 começa a falar sobre família. Diz assim: honra o teu pai e tua mãe, como ordenou o Senhor, o teu Deus, para que, aí vem uma promessa em cima disso, inclusive, para que tenham longa vida e tudo que te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Então, aqui fala de família. Versículo 17, aí começa a falar o direito das pessoas, direito de vida, direito de posse, direito de conquista. Fala assim: vocês não podem matar, não matarás. Nós não podemos matar, nós não podemos tirar a vida de ninguém. Não adulterarás, aí já é família. Não furtarás, propriedade. Não darás falso testemunha contra o teu próximo. Você não pode, o direito da pessoa, você não pode caluniar uma pessoa. São os direitos de propriedade. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não não adulterarás, pois não furtarás, não pode roubar. Não darás falso testemunho com o teu próximo. 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo. Não pode invadir, não pode tomar a casa de ninguém, nem a sua propriedade, nem seu servo você vai tomar, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Nós temos nos 10 mandamentos uma tríplice coluna, tá? Direito a cultuar a Deus, colocar a Deus como centro de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa família, Deus acima de todas as coisas. Deus como o centro de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, com Ele e para Ele. Então tudo que nós fazemos, ainda a palavra fala assim, tudo que fizerem, façam em nome de Jesus. Então tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, é uma forma de cultuar a Deus, uma forma de reverenciar a Deus, de se entregar a Deus. Então vários dos mandamentos colocam Deus acima de todas as coisas. Coloca Deus no centro de todas as coisas. Então a nossa forma, igreja, a primeira coluna da igreja que nós temos que defender, ter um posicionamento muito firmado, uma decisão, é Deus no controle da nossa vida. Deus controlando todas as coisas da nossa vida. Eu consultando Deus, eu buscando Deus em oração, através da palavra, através de conhecimento, através de mudança de mentalidade, colocando sempre Deus acima de todas as coisas, irmãos. Esse é um dos princípios dos 10 mandamentos. É uma das orientações dos 10 mandamentos. Das 3 colunas que nós temos aqui, que eu vou citar aqui, a primeira delas é colocar Deus no centro. Deus no controle, Deus realizando, Deus fazendo. A segunda coluna dos 10 mandamentos, Deus estabelece a questão da família. Então, família, honra teu pai, honra tua mãe, e serão prolongados os seus dias da terra. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, vários dos mandamentos são colocados para a manutenção da estrutura familiar. A igreja tem que defender a família. A igreja tem que se posicionar em relação à família. A igreja tem que entender que uma família é construída por pais, pai, mãe, casal, filhos, e nós temos que honrar os pais, honrar a mãe, cuidar dos filhos, educar filhos, preservar a estrutura familiar. Meus irmãos, se nós estruturarmos as nossas famílias, se colocarmos, tivermos uma família estruturada, a gente tem um sistema emocional funcionando bem dentro da nossa casa, nós temos sentimentos fluindo bem, então nós criamos um alicerce para que um país, um povo, uma geração, hoje nós somos bilhões de pessoas nesse planeta, para que essa geração consiga vencer os males que acometem esse planeta,
Agora nós estamos falando de Covid, mas são tantas as coisas, a ganância, a contracultura, uma série de coisas aí, irmãos, que para nós alinharmos, nós temos que colocar Deus no centro e nós temos que colocar a família estruturada. Os 10 mandamentos, isso é a ordem direta de Deus, cuidem da família. Nós temos que preservar isso, igreja. A direção da igreja é manter a liberdade de culto, é ter o direito de cultuar a Deus, é ter o direito de falarmos de Deus nos nossos negócios, falarmos de Deus em todo tempo e lugar. Nós não falamos de Deus apenas na igreja. No nosso dia a dia, no nosso convívio, Deus tem que estar presente. A formatação da nossa mente é entender: o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor está vivo, o Senhor é real, Ele é poderoso, e colocarmos Deus. A segunda coluna é colocarmos a nossa família de forma estruturada, é trazer próximo de nós, nossos filhos, nossos pais, marido, mulher. Temos, meus irmãos, a nossa vida sentimental, emocional, diretamente ligado à nossa família. Com isso nós vamos, com certeza, estruturar. E uma família estruturada estrutura a igreja. Quando nós temos uma igreja com 5 famílias, as 5 estão estruturadas, a igreja vai super bem. Se tivermos 20 famílias, as famílias são estruturadas, a igreja vai super bem. Quando nós sabemos como família, como estrutura, nós nos tornamos referência. A terceira coluna, meus irmãos, a terceira coluna é o direito que nós temos de ter coisas. O direito que nós temos de ter família, de termos negócios, de termos empresas, de termos trabalho, de termos emprego, de termos terras, de termos casas, de termos conquistas. Tá nos 10 mandamentos. Você não tira a casa de ninguém. Você não tira o boi, na época era boi, cavalo. Hoje são outras coisas. Não tire nada de ninguém. Trabalhe. Cumpra o seu chamado, cumpra a sua vocação. Meus irmãos, a cultura nossa, da humanidade, ela é abençoada quando ela se aproxima dos desígnios de Deus. E Deus ordenou que nós trabalhássemos desde lá de Gênesis. Nada, com exceção da salvação. Com exceção da salvação, nada vem de graça. Nada. Meus irmãos, quando se fala tanto em justiça social, mesmo justiça se faz quando nós fazemos a nossa parte. Quando eu deixo de fazer a minha parte e me acomodo na costa dos outros, não existe justiça. A justiça se faz quando eu cumpro os desígnios de Deus. E o Senhor fala assim: trabalhem pelo menos 6 dias na semana, descansem no 7º. Trabalhem. Então a nossa vida, meus irmãos, ela é abençoada quando nós cumprimos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão alicerçados em Deus, família e trabalho. Direito de termos as coisas através do trabalho. Sem tomar nada de ninguém. Sem buscar nada de ninguém. Meus irmãos, nós, nessa vida, ou influenciamos ou somos influenciados. Quando nós falamos assim: não, eu não influencio, não sou influenciado, nós não estamos cumprindo a palavra, porque a palavra fala que nós temos que ser sal na terra. E se o sal for insonso, se não salgar, não tiver sabor, ele não serve para nada. Não serve para nada. Ele vai servir se nós influenciarmos pessoas. Então, quando eu falo com a igreja tem que ser influenciadora. Em que área? Todas as áreas. Todas as áreas. Eu vejo uma igreja muitas vezes extremamente dividida. Nós pensamos diferentes, nós como religião, nós pensamos diferentes demais uns dos outros. Mas você vê aí grandes denominações aí, e a gente às vezes tão pequenininho falando mal daquele que é expoente, porque ele pede dinheiro, porque o outro prometeu que ia curar. Quantos memes eu vi dos caras aí que trabalham no Ministério Profético de Cura aí, tem um monte de pastor aí que trabalha no Ministério Profético de Cura, e aí começaram: vocês não falavam que tinham a cura, por que agora vocês não curam as pessoas aí? É a mesma coisa que falar para Jesus, quando estava Jesus lá na cruz, lá: você falou que curava, agora salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, nós temos chamados, ministérios. Agora, o cara tem o dom de cura, ele não vai curar todo mundo, mas tem gente que vai ser curada. Ou você não acredita em milagre? Se você não acredita em milagre, por que quando você está doente você pede oração?
Se você acha que Deus não cura, por que você pede oração quando você está doente? Deus cura, não cura todo mundo. Existem propósitos. Em alguns casos, nós vamos dentro dos propósitos, Deus vai operar milagre, vai curar, em outros casos não vai curar não. E os caras não são Deus, só que a gente critica. Meus irmãos, a igreja tem que influenciar, não é uns contra os outros não. É revelando os propósitos, os desígnios de Deus. Nós temos que ser sal na terra, temperar isso aqui, mas mostrar essa cultura. Qual é a cultura dos 10 mandamentos? Coloque Deus em todas as coisas. Qual é a cultura dos 10 mandamentos? Preserve sua família. Qual é a cultura dos 10 mandamentos? Não roube de ninguém, não tome nada de ninguém, mas produza. Seja produtivo. Meus irmãos, quando você pega... Eu estava prestes a começar a live aqui, eu lembrei em Mateus 25, né, da parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Então alguns falam assim, não, Deus é igual, para todo mundo igual, todo mundo é filho de Deus. Ele pegou, na parábola dos talentos, ele fala assim, que ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, e 1 talento só para o outro, de acordo com a capacidade de cada um. Que justiça é essa? Meus irmãos, nessa terra aqui, salvação é de graça. O resto nós vamos buscar trabalhar. Deus nos fez conquistadores. Deus nos fez conquistadores. Já volto aqui na parábola dos talentos, mas eu cito sempre Israel. Rapaz, que nação é essa? Que país é esse? Que povo é esse? Reparem, meus irmãos, que Israel ele foi extinto, voltou, hoje é uma das maiores nações do mundo. Por quê? Porque eles estão buscando cumprir os 10 mandamentos. Eles procuram cumprir os 10 mandamentos. Não apenas de forma individual, eu não mato, eu não roubo, tipo assim, isso é obrigação. Mas entender quais são os pilares culturais que a igreja tem que estabelecer sobre a terra. A igreja tem que defender alguns posicionamentos. E um dos posicionamentos é Deus, o segundo posicionamento é a família, o terceiro posicionamento é o direito de posse, de ter, de conquistar. Quando você pega sobre a parábola dos talentos, o que tinha 5, ele foi lá, trabalhou, lutou e multiplicou. Tinha 10. Parabéns, cara. Aí o que tinha 1, ele foi lá e cavou um buraco no chão. Aí o que multiplicou, que tinha 5, tinha 3 que multiplicaram, Deus falou assim, esse aí que não quer saber de nada, não quer trabalhar. Ele não falou assim, repartam com ele. Pegue, ou você que tinha 5 e fez 10, você tem tanto, dê um pouquinho para esse que tinha 1 e que não trabalhou. Ficou com medo, dê para ele. Justiça social. Não é, Deus não foi isso não. Deus falou, esse cara aí não quer saber trabalhar não. Tira esse 1 que ele tem aí, dá para o outro que vai produzir. Deus, deu-nos aos seres humanos capacidade de conquista, capacidade de buscar coisas, capacidade de vencer. Nós nunca seremos vencedores se ficarmos acomodados. A nossa vida não é uma vida, o próprio Senhor falou assim, que aqui a nossa vida não é o nosso lugar de descanso, é lugar de trabalho. É lugar de trabalho, não é lugar de descanso. Tem gente que quer sempre descansar, parece que vive cansado. Então são pilares, meus irmãos, que uma vez colocados, nós podemos perfeitamente ter uma mudança na estrutura desse mundo que nós vivemos. Se nós como igreja estabelecermos pilares, Deus no centro de todas as coisas, cuidarmos da família, vai ter problemas? Claro que vai. Eu sou um exemplo de muitos problemas que eu tive na família. Mas lutei, estou lutando, estou buscando, estou tentando ajustar. Conquistas. Quantas vezes você ganhou e você perdeu? Não deixe de lutar, continue lutando. Isso é um pilar dos 10 mandamentos. Deus vai te abençoar. Não fique esperando que o que tinha 5 e fez 10, que ele venha te dar 1. Não.
Ele pode te ajudar, porque Deus é socorro presente na hora da angústia, pode colaborar, mas nós não podemos ficar vivendo de misericórdia, não. Deus nos chamou para sermos conquistadores. A mentalidade judaica cristã tem a ver com a conquista, compreendendo a graça que está em Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, entregou uma salvação. Não tem nada mais precioso. Isso é a coisa mais preciosa que tem. Porém, nós estamos aqui nesse planeta por um período pequeno de peregrinação. E é o nosso trabalho, a nossa semeadura aqui que vai gerar o nosso futuro nas regiões celestiais. Então não seja uma pessoa insonsa, sem sal, sem gosto. Não tenha medo de falar de Deus, não tenha medo de defender a tua fé cristã. Não tenha medo de confiar na Bíblia. Não tenha medo de crer que a Bíblia ordena que nós sejamos conquistadores. Quando nós falamos que Israel conquistou a terra prometida, a terra que era deles, lá atrás, quando foi dada a Abraão, depois saíram de lá, aí falou, volta para a terra, eu vou te dar a terra prometida. Chegou lá, estava cheio de estrangeiros, um monte de gente lá tomaram a terra deles lá, estavam cuidando da terra deles lá. Deus falou, eu vou te dar. E deu o quê? Os caras tiveram que entrar armado até os dentes para conquistar. Deus foi à frente, Deus foi comandando, Deus foi instruindo, Deus foi mostrando, mas eles tiveram que lutar pelas coisas deles. A luta faz parte. 10 mandamentos te oferecem 3 pilares. Deus, família, direito à propriedade, conquistas. Igreja, vamos começar a trabalhar nossa mente para que os 10 mandamentos façam parte viva de quem somos. Para que as nossas futuras gerações possam encontrar um país melhor, possam encontrar um mundo melhor. Porque enquanto a igreja está se apequenando, insonsa, sem participar de nada, sem temperar nada, os outros movimentos, as outras formas de pensar estão ocupando espaços. E nós, que temos a palavra de Deus, isso aqui não é uma lei de Moisés, é a lei de Deus sobre a nossa vida, estamos muitas vezes apequenados, com medo. Meus irmãos, às vezes a gente fala assim, não vou me meter, não vou falar, não vou fazer, porque vão se levantar contra mim. Meus irmãos, é a vida. Agora, os que se levantarem contra você, mentindo, caluniando, vão cair. Vão cair. Se estabeleça na verdade. Se estabeleça nos princípios. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, vai ser o teu alicerce. Você está lá fundamentado na palavra, você não vai cair. Pode vir o dia mau, pode vir a tempestade, mas a casa edificada sobre a rocha, ela não cai. Fique firme. Um bom domingo. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Detalhe, hein? Quinta-feira temos uma live, ainda a ser definido quem vai ser que vai ministrar a live da quinta. E no domingo que vem, em primeira mão aqui, nós vamos ter uma nova live jovem do Oleiro. Nós tivemos uma que foi ministrada pelo João, foi uma maravilha, bombou. As redes sociais bombaram, muitos comentários, uma linguagem jovem, voltada para jovem, para todo mundo, e foi uma bênção. Domingo que vem teremos uma outra live jovem, tá bom? Então, aí no outro domingo não seremos eu, pastor Osmil, pastor Adriano, vai ser um jovem